irmãos. Deus abençoe. Amém. Meus amados irmãos, podeis assentar com a graça de Deus. Eu quero citar um versículo que diz assim: e o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra. E esta será fértil e cheia, e o teu gado pastará em lugares largos de pasto. Que nesta noite Deus nos leve a pastos verdejantes. Que nós saímos daqui com a nossa alma alimentada com o pasto verdejante da palavra de Deus. Amém? Meus amados irmãos, nesta noite nós estamos estudando a conversão do apóstolo São Paulo. Estamos estudando com a ajuda de Deus, aprendendo o que o Espírito Santo mandou Lucas escrever. O Espírito Santo mandou Lucas escrever, e ele não estava somente no lado humano, mas ele estava no lado divino, na guia do Espírito Santo, na inspiração do Espírito Santo, para que ficasse um registro para nós dos caminhos de Deus, da doutrina de Deus, das verdades de Deus. Nós vimos semana passada, irmãos, que Saulo, vimos os nuances ou as nuances da sua conversão, e hoje nós vamos continuar aprendendo alguma coisa. Capítulo 9, versículo 3. Vamos continuar aprendendo. Glória a Deus. 9 e 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Subitamente o cercou um resplendor de quê, meus irmãos? De luz do céu. Irmãos amados, os irmãos sabem que Jesus aqui na terra, ele recebeu um corpo no ventre de Maria. O verbo se fez o quê, irmãos? Carne. E Jesus voltou para o céu com a parte humana. Porém, essa parte humana, ela está intrínseca à natureza divina. Jesus, hoje, ele não perdeu. Depois que ele morreu, que ele ressuscitou, a parte humana ele não perdeu, nem vai perder mais nunca. Ele voltou como homem para o céu e ao mesmo tempo como Deus. É o maior mistério. A Bíblia diz que Deus se fazer homem é um mistério. Na realidade, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Vamos ver 1 Timóteo 3,16 na Bíblia fiel. Na corrigida fiel. 1 Timóteo 3,16. Pastor, como é que Jesus é homem? Como é que Jesus é homem e ao mesmo tempo é Deus? Como é que se entende isso? Não dá para entender, é para crer. Amém? Vamos ver aí. Por favor, leia. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Somente até aí. Grande é o que, igreja, por favor? Grande é o que, igreja? O mistério da piedade. Qual é o grande mistério da piedade? Deus o quê? Deus se manifestou em carne. Isso é um mistério, irmão. Não tenta entender. Como é que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é de natureza de Deus, e ao mesmo tempo é carne, e ao mesmo tempo é homem, e ao mesmo tempo é matéria? É um mistério que não dá para entender. 100% Deus e 100% homem. O verbo se fez, o que, irmãos? E habitou entre nós. Então não dá para entender. Dá para crer, dá para adorar, dá para glorificar, dá para receber, mas não dá para entender. Porque é um mistério. Mistério é aquilo que está o quê? Oculto ou revelado? Me ajude, cadê eu gosto do feedback da igreja. Mistério é aquilo que está oculto ou revelado? Oculto é um mistério. Não dá para entender, mas dá para crer. Senhor, eu não entendo como é, mas eu creio. Eu quero ver a mão de quem crê que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E ele volta para o céu, pastor, e ele volta com o corpo humano para o céu? Sim, senhor. Como é que pode? Não sei, mas que ele voltou. Lá no céu ele ainda é Deus e ainda é homem. Ele carrega o corpo humano, ele é o nosso precursor, ele foi antes de nós. Depois a igreja vai também.
com corpo glorificado depois da ressurreição, mas ele já foi na frente em corpo glorioso. Glória a Deus. E ele está lá como Deus e como homem. Vamos ver 1 Timóteo 2:5. Isso não está no script, é apenas para nos orientar que Jesus é Deus e continua sendo homem lá no céu. Todo mundo leia, por favor, junto com o irmão. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é Deus e lá no céu ele continua sendo Deus e continua sendo o quê, irmãos? Homem. Jesus tem carne lá no céu, carne glorificada, carne exaltada, carne diferenciada. Glória a Deus, ele é Deus e ele é homem, sentado à mão direita do Pai eterno. Então, irmão, dá para explicar? Vamos ver se vocês aprenderam. Vamos ver, dá para explicar? Por que não dá para explicar? Porque é o quê? Mistério, é um mistério oculto. Talvez quando nós chegarmos lá, talvez nós compreendamos. Talvez quando nós chegarmos lá, nós recebamos o esclarecimento, mas aqui na terra não dá. O juizinho da gente é pouco. O juizinho da gente é pequeno para entender tão grande mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Bendito seja o seu santo e glorioso nome para sempre. E João, ou melhor, e Paulo viu Jesus no caminho de Damasco. Ali não foi apenas uma visão. Ali foi Jesus que desceu do céu e realmente lhe apareceu. E ele viu um clarão. Ele viu um clarão. Veja o que diz aqui o versículo, né? Subitamente o cercou o que, irmão? Um resplendor, um resplendor de luz de onde, irmãos? Do céu. Quem estava se manifestando aí? Por que apareceu um clarão de luz? Para mostrar que não era apenas o homem Jesus, mas era o Jesus homem e ao mesmo tempo o que, irmãos? Deus. Deus. O clarão representa a divindade. O resplendor representa a divindade. O resplendor manifesta a glória da divindade. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Você está lembrado que no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que as roupas de Jesus ficaram mais brancas do que a neve e o seu rosto brilhou mais do que o sol. O sol. Por quê? Porque o rosto de Jesus brilhou mais do que o sol no Monte da Transfiguração. Ali foi a divindade. Ele estava no corpo carnal e lá no Monte da Transfiguração a divindade aflorou. O que é aflorar? A divindade de Jesus aflorou. O que quer dizer isso? Apareceu. Ela estava dentro. Vamos usar um pleonasmo, vamos usar uma redundância. A divindade estava dentro e saiu para fora. Não me ignore, é um pleonasmo, é uma redundância. Mas é preciso, é tão forte que precisa que se diga. No Monte da Transfiguração, Jesus, o seu rosto brilhava mais do que o quê? Mateus 17, o seu rosto brilhava mais. Olha aí que coisa linda. Parabéns à minha equipe eu não estou nem precisando citar. Ele já sabe onde está escrito, a minha equipe da mídia. Quando tiver batismo, eu vou batizar esses dois meninos. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Venha aí, por favor. Glória a Deus, aleluia. Quando fala de Jesus, a minha alma se alegra. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O que foi que aconteceu no Monte da Transfiguração? O que foi que aconteceu no Monte Tabor? Lá no Monte Tabor, a divindade que estava escondida, foi o que aconteceu? Lá no Monte Tabor, a divindade de Cristo que estava oculta, foi o que aconteceu, irmãos? Ela foi revelada. O rosto brilhou mais do que o sol. E as vestes ficaram mais brancas do que a neve. Ali foi a divindade que estava escondida, a divindade de Cristo que estava oculta se manifestou. Por que foi que Jesus apareceu? Por que Jesus não apareceu a Saulo só como homem? Me ajude, vamos ver. Vamos ver. Jesus poderia ter aparecido a ele sem brilho. Jesus poderia ter aparecido a ele normal. Jesus poderia ter aparecido a ele como um ser humano normal. Porque Jesus manifestou a glória para Paulo. Porque Jesus mostrou o resplendor para Paulo. Porque Jesus mostrou a luz para Paulo. Porque Jesus mostrou a glória para Paulo. Por quê? Para mostrar o que para Paulo? A sua divindade. Que aquele Jesus não era apenas um homem que ele estava perseguindo. Ele estava perseguindo a própria divindade. Veja que Jesus aparece para Saulo com glória. Jesus aparece para Saulo com resplendor. Jesus aparece para Saulo com a divindade.
Apareceu uma luz, um brilhante, um clarão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, irmãos amados, e Jesus diz para ele, Jesus aparece para ele e ele cai por terra. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus fala para ele, eu já expliquei a semana passada, que quem persegue crente, quem persegue quem serve a Deus, está perseguindo o próprio Deus. Só tem dois caminhos: ou se converter, ou se subverter. Pastor, no dicionário tem essa palavra subverter? Eu acho que não tem. Não tem, no dicionário não tem. É um dicionário evangeliquez, é de crente, né? Subverter quer dizer o quê? Na linguagem do evangeliquez? Fulano ou vai se converter, ou vai se subverter. Quem entendeu essa linguagem? Não? Não explicou? Não entendeu não? Subverter é sumir, glória a Jesus. Desaparecer, né? Ou vai se converter, ou vai desaparecer. Paulo optou pela primeira. Então, irmãos amados, vamos ver se nós aprendemos. Isso é teologia pura, isso é edificação, isso é para nós, quando nos aproximarmos de Jesus, nos aproximarmos com mais reverência, com mais amor e com mais glória. Porque foi que Jesus apareceu a Paulo com brilho? Para mostrar o quê? Para mostrar o quê? Jesus apareceu a Paulo com resplendor, para mostrar o quê? A sua, vamos ver, a sua divindade. Se Jesus tivesse aparecido a Paulo como um homem simples, só com o rosto normal, com as vestes normais, sem brilho, sem glória, Saulo não iria entender que ele era Deus, que ali era uma teofania, era uma manifestação divina. Muito bem, então, meus amados irmãos, Jesus disse: duro é para ti. Vamos ver o versículo 5, por gentileza. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Só quem sabe essa palavra de aguilhões, o significado. Alguém sabe o que é um aguilhão? Quem sabe o que é um aguilhão? Pouca gente sabe. Mas quem já morou no sertão e viu um carro de boi andando? Quem já viu um carro de boi andando no sertão? Isso está desaparecendo. Está desaparecendo, né? Mas há 30, 40 anos era comum no sertão os carros de boi. Mas ainda tem. Bombaço ainda tem muito carro de boi, né? Ainda tem muito carro de boi. Meus amados irmãos, e o boi, tem boi ruim, e o dono do boi, o carreiro ou o empregado, ele vai com uma grande vara. E na ponta da vara tem um ferrão, um prego, geralmente um prego. Para que aquele prego? Para que aquela ponta daquela vara? Quando o boi empaca, o que é que acontece? Quando o boi não quer andar, quando o boi não quer ceder, o que é que acontece, irmãos? O carreiro pega o aguilhão é a ponta, o aguilhão é o ferro, o aguilhão é o prego. Então o carreiro, ele pega aquele prego que está na ponta da vara e ele dá um cutucão no boi. O boi que não quer andar, quando ele recebe o cutucão, o que é que acontece? Ele dispara e anda. E sofre dor. Muito bem. Qual é melhor, andar sem aguilhão ou andar com aguilhão? É melhor sem aguilhão. Mas quando a pessoa é rebelde, Jesus prepara um aguilhão. Aleluia. Aleluia. Saulo era um boi rebelde. Saulo era um boi bravo. E Jesus estava já apertando com ele, já estava colocando o aguilhão. Aleluia. Alguém pergunta: por que recalcitrar contra os aguilhões? Recalcitrar quer dizer, e se o boi recalcitrar? Ré é ir para trás. A palavra ré, tudo que tiver ré, recalcitrar é ir para trás. Se ele recalcitrar, o que é que acontece? Quanto mais ele vai para trás, mais o prego, o aguilhão entra e mais o boi sofre. Jesus estava dizendo a Saulo: Saulo, ou você se apruma, meu filho, ou você vai o quê? Sofre. Você vai sofrer. Vai vir coisa pior para você. É melhor você ceder. É melhor você aceitar. É melhor você aceitar o meu propósito. É melhor você aceitar a minha palavra. É melhor você aceitar a minha doutrina, para você não sofrer nas unhas dos aguilhões. Levou uma aguilhoada da boa, não foi assim? Glória a Deus. Muito bem. O nosso jovem está aprendendo, graças a Deus. Então, meus amados irmãos,
Jesus, vamos aprender mais aqui. O arrogante Saulo passa a receber ordem de Jesus. 9 e 6, capítulo 9, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor... Pronto, somente até aí. Olha, o soberbo Saulo, o arrogante Saulo, o prepotente Saulo, o homem valente, o homem bravo, agora tremendo e atônito. Atônito quer dizer assombrado. Atônito e assombrado disse: Senhor, que queres que eu faça? Irmão, Jesus sabe trabalhar na vida de gente rebelde. Que queres que eu faça, Senhor? A soberba caiu por terra, a ruindade caiu por terra, a arrogância caiu por terra, a prepotência caiu por terra, e ele reconhece que Jesus é o Senhor. E o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, o que foi que o Senhor disse para ele? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Levanta-te e entra onde, irmão? Na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Interessante. Jesus poderia ter dito tudo a Paulo ali, a Saulo, naquele tempo era Saulo. Jesus poderia ter dado toda a doutrina a ele. Jesus poderia ter dado tudo a ele, ou não poderia? Poderia ou não poderia? Mas Jesus não fez. Jesus só deu o pontapé inicial. Jesus tocou no coração dele, Jesus o converteu, mas disse: o resto não sou eu quem vou dizer. Você vá para a cidade, entre na cidade, e lá eu vou preparar alguém para lhe doutrinar, eu vou preparar alguém para lhe orientar, eu vou preparar alguém para lhe ensinar o caminho do céu. O que é que eu aprendo aqui? Me ajudem, o que é que eu aprendo? Eu aprendo, irmão, que Jesus, ele se usa da igreja. Aqui vem a importância dos ministros. Aqui vem a importância da igreja. Jesus poderia ensinar tudo a Paulo sozinho. Poderia ou não poderia? Jesus poderia ou não poderia? Mas o Senhor disse: não, você vai entrar na cidade. A minha missão com você é essa. Aquilo ali era uma coisa extraordinária. Aí Jesus disse: agora você vai entrar no ordinário. Quem foi que Jesus disse? A quem Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A quem foi que Jesus disse isso? A igreja. A quem foi que ele disse? Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do... Jesus disse isso a quem? A igreja. A igreja. Então o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo, irmão, que existe a parte do Espírito Santo, existe a parte de Jesus, mas Jesus entregou a missão de discipular, a missão de batizar, a missão de orientar, a missão de fazer edificar a sua igreja. E o que é que está acontecendo com a humanidade hoje em dia, com muitos milhões de crentes no Brasil e no mundo? Eles estão dizendo que o negócio deles é diretamente com quem? Com Deus. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de orientação. E tem deles que dizem assim: eu estou melhor sozinho do que quando eu estava na igreja. Isso chama-se soberba, isso chama-se arrogância, isso chama-se prepotência. Você veja que Jesus disse a Saulo: Saulo, entre na cidade e lá te será dito. Através de quem? Quem era que ia orientar Paulo? Quem era que ia orar por Paulo? Quem era que iria batizar Paulo? Quem era que iria dar as primeiras doutrinas a Paulo? Quem era? A igreja. Jesus poderia ter feito isso lá mesmo no caminho? Jesus poderia ter feito? Poderia. Poderia ou não poderia? Mas ele não faz. Ele entregou essa missão à igreja. Por isso que a igreja não pode ser desprezada. Jesus disse: olha, Paulo, eu não vou te ensinar tudo. Jesus poderia batizar, Jesus estava ali, Jesus poderia batizar Paulo nas águas? Poderia? Jesus poderia descer e batizar Paulo nas águas? Poderia. E por que Jesus não fez?
Jesus poderia ensinar todas as doutrinas a Paulo. Jesus poderia batizar Paulo com o Espírito Santo sem precisar de ninguém. Poderia ou não poderia? Mas ele disse, não, o que eu tinha de fazer com você eu já fiz. Agora eu vou fazer, mas através de um servo chamado Ananias. Quem diz aleluia para Jesus? Aleluia. Vá para a cidade e lá te será dito. Não sou eu que vou dizer diretamente. Você que é metido a rabino, você que é metido a sábio, você que é metido a culto, você que aprendeu dos pés de quem? Aprendeu dos pés de Gamaliel. Você agora vai aprender de um crente. Você vai aprender agora de um servo meu, chamado Ananias. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quer que eu aprenda aqui? Quer que eu aprenda? O que é que nós aprendemos aqui? A importância de quê? A importância da igreja, a importância do ministério. Santo Agostinho, São João Crisóstomo e outros patriarcas do passado dizem que Ananias era o pastor da igreja de Damasco. Os pais da igreja concordam que Ananias não era um simples membro, que Ananias, no mínimo nessa época, era um presbítero da igreja. Os pais da igreja testificam que Ananias não era um membro comum, não era apenas um discípulo. A Bíblia diz um discípulo, sim, porque o pastor também é discípulo, mas ele tinha um cargo na igreja, ele tinha uma função na igreja. Ele era o responsável por uma das congregações de Damasco. Glória a Deus. E Jesus disse, vá para Damasco, entre lá, que eu vou mandar a pessoa certa para você. Você diz aleluia, irmão? Quem está entendendo? Se fosse sozinho em Deus, se ninguém precisasse de igreja, se ninguém precisasse de pastor, o que era que Jesus tinha feito ali, no caminho de Damasco com Saulo? Se ninguém precisasse de nada, Jesus dizia, eu faço tudo. Eu vou lhe salvar, vou lhe batizar com o Espírito Santo, vou lhe batizar nas águas, vou lhe discipular. E Jesus ia dizer, eu não preciso de ninguém. Jesus faz em cooperação com a igreja. Jesus faz usando a igreja. Jesus faz usando o ministério. Quem pode dizer glória para Jesus? Jesus faz o que o homem não pode fazer. Vá para Damasco. Ele entrou em Damasco e não sabemos como foi parar na casa de um homem chamado Judas. Pastor, esse é Judas Iscariotes? Não, meu irmão. É que o nome Judas naquela época era um nome comum. Era como José hoje, era como Roberto hoje, era como Pedro hoje. O nome Judas é a corruptela grega de Judá em hebraico. Você sabia disso? Judas é a corruptela grega de Judá. Então, naquele tempo, os judeus, eles colocavam o nome dos filhos dos patriarcas, dos profetas. Você vê, a mãe de Jesus chamava-se Maria. Maria em hebraico é Miriam, irmã de quem? Irmã de quem? De Moisés e de Arão. Maria, o nome Maria, na Bíblia fala de umas 6 Marias. Na Bíblia fala de umas 6 ou 7 Marias. Tem Maria, mãe de Jesus, tem Maria de Betânia, tem Maria Madalena, tem Maria, tem outra irmã de Maria, mãe de Jesus, chamada Maria também. Tem Maria, várias, lá em Romanos tem. Então naquele tempo o nome Maria era comum, o nome José era comum, o nome Judas era comum, até o nome Jesus. Você sabia que tinha até outras pessoas com o nome Jesus? Para diferenciar, não é assim? Muito bem. Eu estou já entregando o púlpito a esse rapaz. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas é bom, né, irmão? Não é gostoso assim? É bom, é gostoso. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui uma coisa interessante. Jesus mandou Saulo para a casa de um crente chamado Judas. Ele era judeu, mas era crente. Porque havia uma comunidade judaica muito grande em Damasco. Quem está lembrado quantas sinagogas tinha em Damasco? Eu disse a semana passada. Quantas sinagogas tinha mais ou menos em Damasco? Eu disse a semana passada. Cerca de 40 sinagogas. E o evangelho cresceu muito naqueles judeus. O evangelho cresceu muito. Então, irmãos amados, Jesus manda Saulo para a casa de um homem chamado Judas. É a única vez que se fala nesse Judas. Nós só vamos saber quem era ele quando nós chegarmos
no céu. Aí a gente vai saber quem era esse Judas, a gente vai conversar com ele vai dar detalhes, ele vai nos esclarecer muitas coisas que Atos dos Apóstolos não nos esclarece. Então o que é que acontece, irmão? Ele ficou cego, não é? Capítulo 9, versículo 8, criou uma escama nos olhos dele. Por favor. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. A Bíblia diz em outro lugar que ele criou escamas nos olhos. Versículo 18, por favor. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Essa palavra escamas no grego é uma palavra usada por Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina. Quem não sabe disso, fique sabendo, Hipócrates foi um dos médicos antigos que é considerado o pai da medicina. E na lista de enfermidades de Hipócrates tem essa doença, que é a palavra traduzidas por escamas. É como se fosse uma capa, como se fosse uma... Eu não sei, o médico oftalmologista está aqui, ele saberia dizer, como se fosse uma pele, uma coisa que criou sobre os olhos dele, que impedia a visão. Hipócrates fala dessa doença, que é conhecida por escama. Escama é de peixe, né? É uma coisa que fecha, que cobre alguma coisa. Então, irmãos, Deus, ele permitiu que nascesse, que se criasse escamas nos olhos de Saulo. Glória a Deus. Aleluia. Para mostrar que ele era incrédulo, para mostrar que ele era cego espiritualmente, para mostrar que ele era um cego espiritual. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos amados, nós vemos aqui uma coisa interessante. Nós vemos aqui que o Senhor manda ele para a casa de Judas, e o Senhor vai visitar o crente chamado Ananias. Glória a Deus. Olha, irmão, como Jesus é maravilhoso, né? Versículo 10, por favor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor apareceu em visão a Ananias e disse: Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Irmão, naquele tempo, visão de Deus era coisa comum. Crente ter visão, crente ter contato com Deus, manifestações espirituais, místicas, era comum. Você vê que Ananias nem se espanta. Jesus diz: Ananias, e ele diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. E o Senhor lhe fala: glória a Deus. Versículo 11. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Prossiga. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Irmão, que coisa linda. Jesus revela direitinho a Ananias: Ananias, vá na rua chamada direita. Irmão, e essa rua existe até hoje em Damasco. É uma rua reta, é um retão de mais de 1 quilômetro. É como se fosse a Fernandes Lima. É um retão, até hoje tem essa rua lá na Síria. E até um certo tempo atrás ainda havia a casa de Judas. Agora com as guerras que estão acontecendo na Síria, e os extremistas islâmicos estão destruindo tudo, não se sabe se existe mais. Não se sabe se existe mais. Porque tudo que tinha relacionamento com os cristãos, os extremistas islâmicos bombardeiam, quebram, destroem igrejas, monumentos históricos. Os islâmicos, eles não têm piedade, eles matam as pessoas e eles destroem também tudo que tem a ver com a história. Não se sabe mais se existe esse local. Existia também a casa, lá na Síria, em Damasco, existia a casa de Ananias. E nesse lugar fizeram uma mesquita, os muçulmanos fizeram uma mesquita no local onde era a casa de Ananias.
mas não sabemos se existe mais também, porque eles destroem tudo, os islâmicos extremistas, eles destroem tudo. Então, irmãos amados, o Senhor disse a Saulo: Saulo, vá na rua chamada, o que, irmão? Direita. E vá lá, e você vai encontrar Saulo, um homem de Tarso chamado Saulo, e você vai pôr a mão sobre ele, para que ele torne a ver. Foi que Ananias respondeu, versículo 13, por favor. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aleluia. Em outras palavras, quem vai é o guarda. É o guarda. Porque eu já ouvi falar desse homem. Eu já ouvi falar da maldade desse homem. Senhor, esse homem é perigoso. Esse homem é um assassino. Esse homem veio com cartas de Jerusalém para prender todos os cristãos aqui em Damasco. E Ananias deu um relatório ruim. Ananias deu um relatório negativo de Saulo. Aí Jesus dá um outro relatório. Versículo 15. Aleluia. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Quem dá um glória para Jesus maior? Ananias, você está dizendo que ele não presta, você está dizendo que ele não vale nada, mas eu transformei a vida dele, e ele agora é um vaso escolhido. Quem diz glória a Deus, irmão? Quem hoje está dando trabalho, amanhã pode ser um vaso escolhido para a glória de Deus. Quem hoje está fazendo raiva, quem hoje está fazendo mal, amanhã será um instrumento da bênção de Deus. Dê glória para Jesus por isso, nessa noite. Então, irmãos amados, Ananias, eu quero falar um pouco sobre Ananias. Ananias, segundo a igreja oriental, segundo a igreja grega oriental, Ananias era um dos 70 discípulos, que ele era crente em Jesus desde quando Jesus estava na terra. Há uma tradição na igreja oriental, na igreja da Rússia, na igreja da Síria, na igreja de Jerusalém, na igreja do Oriente, nas igrejas orientais, que Ananias era um dos 70. Você sabe que Jesus uma vez mandou 70 discípulos. Quem já leu essa passagem, quem conhece a passagem? Jesus mandou 70, pois há uma tradição oriental da igreja grega, da igreja oriental, que Ananias era um dos 70. Ananias conheceu Jesus na carne. Ananias era discípulo de Jesus quando Jesus andou na terra. Louvado seja Deus. E em Atos 22 e 12, diz que ele era um homem piedoso e tinha bom testemunho. Atos 22 e 12, por favor. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ele era um homem piedoso. Era um homem que tinha um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com os homens, com o próximo, conforme a lei. Diz a Bíblia que ele tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ô irmão, que coisa boa é ter um pastor um pastor que compra e paga. Um pastor que respeita as filhas e mulheres alheias. Um pastor que respeita o dinheiro da igreja. Um pastor que respeita as crianças, que respeita adolescentes, que respeita jovens, que respeita as senhoras. A Bíblia diz que Ananias tinha um bom o quê, igreja? Tinha um bom o quê, meus amados irmãos? Testemunho. Testemunho de todos os judeus. Ali, irmãos, vamos orar. Nós precisamos orar para que a igreja volte a ter um bom testemunho. Nós estamos muito abalados com maus testemunhos. A igreja está abalada no mundo com mau testemunho de alguém. Mas a Bíblia diz que Ananias tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Aleluia.
Irmão, você precisa dar bom testemunho no colégio. Você precisa dar bom testemunho na repartição onde você trabalha. Você precisa dar bom testemunho perante seu patrão. Você precisa dar bom testemunho perante os seus empregados. Você precisa dar bom testemunho na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. A Bíblia diz que Ananias tinha um bom testemunho. Era um crente fiel, era um crente zeloso, era um crente fervoroso, era um crente cumpridor dos seus deveres. E o Espírito Santo fala com esse homem, Jesus fala com esse homem, que ele vá visitar Paulo. O Espírito Santo diz aonde ele está, o Espírito Santo diz a casa. Jesus disse para ele a casa onde Saulo estava. Glória a Deus. Aí ele diz uma coisa interessante, versículo de número 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. A Bíblia diz que os crentes daquela época invocavam o nome de quem? Quem era que estava falando com Ananias? Jesus. E Ananias disse: Senhor, ele vem com ordem para prender todos os que invocam o teu nome. Preste atenção, igreja. Na igreja primitiva, o nome de Jesus era invocado. O que é invocado? O que é invocado? Invocar. Eu vou invocar a Deus. Invocar quer dizer chamar. Invocar quer dizer buscar, clamar. Invocar a Deus. Por exemplo, quando nós estamos fazendo uma oração, nós estamos o quê? Invocando. Procura aí no dicionário o que significa a palavra invocar. Procura aí no dicionário, que eu esqueci de fazer essa pesquisa em casa. Glória a Deus. Invocar. Glória a Deus. Procura aí o professor, o pai dos burros, que é o dicionário. Glória a Deus. Hã? Invocar. Era melhor você ter dado. Vamos ver aí, glória a Deus. Significa pedir ajuda, clamar por socorro ou chamar por proteção. A palavra tem origem no latim invocare, composta por em e vocare, chamar. O termo é amplamente utilizado em contextos religiosos, jurídicos e no dia a dia. Muito bem. Vamos ver na tela. É a mesma coisa, talvez por outra fonte. Obrigado, irmã. Foi muito esclarecedor. Vamos ver o que significa invocar. Todo mundo leia. 1, 2, 3. Pedir ajuda ou chamar por alguém ou algo. Prossiga, só tem isso aí. Invocar significa pedir ajuda ou chamar por alguém ou por algo. Invocar é pedir socorro. Invocar é se dirigir a alguém pedindo socorro, pedindo ajuda. Amém? E a quem era que os cristãos primitivos invocavam? Ananias disse, glória a Deus, aqui ele tem poder, versículo 14, aqui tem poder, ele, Saulo, dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Interessante que o judeu do Antigo Testamento só invocava a quem? Só pedia ajuda a quem? Só clamava a quem? O judeu do Antigo Testamento. A quem? Jeová. A Jeová. Jeová é o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O judeu do Antigo Testamento só invocava a Jeová. Por quê? Porque só Jeová é Deus. Só Jeová é Deus. Amém? Quando chega o Novo Testamento, os cristãos invocam, além de Jeová, eles invocam a quem mais? Aqui diz, eles invocam o teu nome. O nome de quem? Quem era que estava falando com Ananias? Jesus. Os cristãos invocam o nome de Jesus. Irmão, nós não podemos invocar mais ninguém. Só tem 3 pessoas que podem ser invocadas.
é o Pai, o Filho, mais ninguém. Nós não podemos invocar a Pedro. Nós não podemos invocar a Paulo. Se nós invocarmos a Pedro e a Paulo, nós estamos cometendo um pecado de espiritismo, invocando espíritos dos falecidos. Nós não podemos invocar Pedro, nós não podemos invocar Paulo, nós não podemos invocar entidades, nós não podemos invocar os santos nem os anjos, nós não podemos invocar a bendita Virgem, nós só podemos invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem pode dizer aleluia para Jesus? A igreja, Ananias disse que a igreja primitiva invocava o nome de Jesus. Você diz glória para Deus por isso? A igreja primitiva invocava o teu nome, Senhor. Ele veio prender quem? Ele veio prender quem? O Saulo veio prender. Ele tem aqui poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Por isso que a gente canta aqui. A gente canta o hino 185 da harpa, invocando as três pessoas da Trindade. Veja aí. Vamos ver aí. Invocando as 185 da harpa. Vamos ver. Vem tu, ó Rei dos Reis, guia os teus fiéis para te louvar. Grande, glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós, reger, ó Deus, sem par. Para aí um pouquinho, volta. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder. Se refere a quem essa estrofe? Grande e glorioso ser, Pai de todo poder. Vem tu, estamos invocando. Vem tu, quem? Deus Pai. Estamos invocando a quem? Deus Pai. Agora a segunda estrofe. Aleluia. Todo mundo, cadê o piano? Vem tu, verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que invocou a quem agora? Volta a segunda estrofe. Invocou a quem? Jesus. Quem é o verbo de Deus? Jesus. Veja aí. Vem tu, Deus Pai. Vem tu, verbo de Deus, Jesus. Agora a terceira estrofe. Vem tu, Consolador. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Quem é esse? Volta a estrofe, volta. Quem é esse? Quem é o Consolador? Quem é o Paráclito? Espírito Santo. Olha aí o hino. Invocou o Pai, invocou o Filho, invocou o Espírito Santo. Agora a quarta estrofe que fecha tudo. Ao grande trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor. A igreja primitiva invocava o nome de quem? Foi fraco. O nome de quem? Invocavam já o Pai, e agora passaram a invocar o Filho e a invocar o Espírito Santo.
ao Deus Trino. Não podemos invocar mais ninguém. Por que é que nós não invocamos os santos? Por que nós não invocamos os santos? Hein? Porque, biblicamente falando, não há nenhuma invocação aos santos. Biblicamente falando, não há. Há invocação ao Pai, a invocação ao Filho e a invocação ao Espírito Santo. Invocar os santos foi muito depois da morte dos apóstolos. Foi inventado muito tempo depois. Os primeiros a serem invocados foram os mártires. Os primeiros que quando os cristãos começaram a se afastar da verdade do Evangelho, a se afastar da pureza do Evangelho, a se afastar da simplicidade do Evangelho, aí começaram a invocar, né? Essa semana teve uma festa, né? Foi? Semana passada, no Dia dos Namorados, teve um santo que eles invocaram, principalmente as moças solteiras doidas para casar. Quem foi que elas invocaram? Santo Antônio, as bichinhas invocaram Santo Antônio, glória a Deus, né? Amém. Arrumei um cooperador, glória a Jesus. Múcio, meu filho, dê entrada na aposentadoria. Glória a Deus. Então, irmãos amados, invocaram, não sabe que eles inventaram. Para cada necessidade invoca um, é assim ou não é? Não é? Para cada necessidade. Para chover, eles invocam a quem para chover? Tem dois que eles invocam para chover: São Pedro e São José. É assim ou não é? As mulheres de parto invocam São Raimundo Nonato. Sabiam disso? E Nossa Senhora do Bom Parto. Vamos ver quem mais. Vamos ajudar aqui, vocês que vieram também como eu, né? Quem tem problema nos olhos, invoca quem? Quem tem problema nos olhos? Santa Luzia. Tem até a ótica, né? Santa Luzia, da clínica Santa Luzia. Mas a Bíblia diz que nós só invocamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem concorda, dê um glória para Deus. Quem concorda, aqui só se invoca aquele nome, ao grande trino Deus, somente a eles. Não invocamos Miguel, não invocamos Gabriel. Pastor, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu temo. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu temo e os livra. Mas a Bíblia não manda você invocar o anjo. Quem é que manda o anjo? Você invoca a Deus. E quem é que manda o anjo? Deus manda o anjo. Você não pode invocar o anjo. Anjo, vem cá. Anjo, vem aqui. Você não pode. Você só pode invocar Deus. Você vê que Ananias disse: Senhor, ele vem prender os que invocam teu nome. Na igreja primitiva, ninguém invocava mais ninguém. Glória seja dada ao nome de Jesus. E eu estou satisfeito com as Sagradas Escrituras. Quem está satisfeito, dê um glória para Deus. Estamos satisfeitos nas Sagradas Escrituras. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo são invocados. Invocar é o quê? Vê se vocês aprenderam. Invocar é pedir o quê? Vamos ver se vocês aprenderam. Invocar é pedir o quê? Ajuda, socorro. Clamar, pedir, invocar, me acuda. Eles invocavam o nome do Senhor Jesus. Debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens. Está uma confusão. Eu tenho muitos amigos que são romanos, muitos amigos mesmos, pessoas boas, pessoas maravilhosas, a quem eu tenho uma grande estima. Mas está havendo uma contenda entre eles, porque uma linha da igreja diz que Maria é corredentora. Quem já ouviu falar dessa guerra que está havendo agora, essa guerra lá entre eles, né? Um grupo, os mais tradicionais, dizem que Jesus é redentor, mas Jesus não é suficiente, precisa da ajuda de Maria. E outro grupo mais liberal diz que não, que só Jesus é quem é o intercessor. Então está um conflito lá entre eles, uma briga entre eles mesmos. Uns dizem que Maria é corredentora e outros dizem que Maria não é. Mas nós estamos satisfeitos invocando o nome de Jesus. Quem diz aleluia? Quem diz aleluia? A Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Romanos 10 e 13.
Leia aí, Romanos 10 e 13. Já está na tela. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode dar glória para Jesus? Irmão, está havendo uma campanha para levar os protestantes de volta ao romanismo. Vocês estão sabendo que eles estão fazendo uma campanha para levar os protestantes de volta. Como é que um cristão que conhece a Bíblia vai invocar Santo Antônio? Como é que um cristão que conhece as Escrituras vai invocar São Pedro, São Paulo, o anjo Miguel, o anjo Gabriel? Eu não sei, eu acho que uma pessoa que chega nessa situação, ele nunca foi convertido. Nunca foi. Amém. Estou dizendo, pastor Múcio, olha aí, o que é que você está ganhando? Glória a Deus. Então, irmãos amados, vocês estão entendendo? Uma pessoa que hoje é crente em Jesus e amanhã está atrás de um santo, de uma santa, essa pessoa nunca foi salva. Ele pode ter sido pastor, ele pode ter sido presbítero, ele pode ter sido o que for. Mas uma pessoa dessa nunca foi salva. A pessoa dessa nunca foi salva. Nunca teve um encontro real, não entendeu a Bíblia, não entendeu as Escrituras. Eu estou satisfeito invocando o nome do Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. 1 Coríntios 1 e 2. 1 Coríntios 1 e 2. É a igreja primitiva, são várias partes bíblicas, várias passagens bíblicas. Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto. O que é que Paulo diz? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha, irmão, que coisa linda. A igreja de Deus, essa carta é o endereço da igreja. A igreja de Deus que está onde? A igreja de Deus que está aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam, pede ajuda, pede socorro, a quem? Em o nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Dá um glória para Deus, igreja. Por isso que aqui tudo é Jesus, é Jesus, é Jesus, é louvor para Jesus, é glória para Jesus, é oração para Jesus, é a palavra de Jesus, porque a igreja primitiva invocava o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, eu gosto de pregar a Bíblia porque cada vez que eu prego a Bíblia eu aprendo. Eu sou um discípulo, eu ainda estou aprendendo. Eu comecei a pregar sobre Hebreus 10 e 19 em diante. E eu já preguei umas 6 ou 7 vezes essa passagem em outras igrejas. E descobri uma coisa que eu sabia, mas não sabia a profundidade. Eu sabia, mas não sabia a profundeza. Vamos ver no livro de Hebreus capítulo 10. Não está no script, mas é uma experiência que eu estou tendo recentemente, que me alegra muito. Hebreus 10... capítulo 10, versículo de número 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse sacerdote que está sobre a casa de Deus? Quem é esse sacerdote que Paulo está falando? É o autor da carta aos Hebreus. Ele está se referindo a Jesus. Versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de quem? De Jesus. Pelo sangue de quem? De Jesus. Aí Paulo diz que Jesus é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. E tendo um grande sacerdote. E eu fui procurar o que no grego a palavra grande. E eu descobri que no grego a palavra grande, essa palavra grande aí de Hebreus é mega. Temos um mega sacerdote. Aleluia. Sabe o que é mega? Uma mega internet. O que é uma mega internet? Hein? Quem tem internet mega aqui? Quem tem internet mega? Quem tem empresa, quem tem escritório, tem que ter uma mega internet. O que é uma mega internet? Hein? É a
top de linha. Quando você tem uma internet fubuia, o que é que acontece com a internet fubuia? Tem que ir para casa do vizinho pedir o quê? O Wi-Fi. Vizinho, me dê seu Wi-Fi, vizinho. Mas a Bíblia diz, no grego do Novo Testamento, que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E eu fui procurar essa palavra grande sacerdote. Aí descobri no grego, fui procurar os meus amigos que entendem de grego, e eles me disseram o que é mega. Você conseguiu descobrir aí na Bíblia, no grego, naquela Bíblia grega que tem quando eu descobri não, né? Glória a Deus. Pronto. Me dê aqui, por favor. Você achou? Mas o versículo. Não, mas tem a Bíblia. Existe, eu estou sem o celular, deixei no carro. Mas eu fui procurar a palavra mega no grego. Quem tem aquela Bíbliazinha que tem os números? Que tem aquela Bíbliazinha que tem os números? Que tem os numerozinhos para ver o que é mega. Tem? Por favor. É um recurso, é uma Bíblia que tem as palavras em grego. Mega no grego, megas, incluindo as formas prolongadas feminino, megale, plural, megaloi, etc. Forma externa ou aparência sensível das coisas das pessoas, em particular de espaço e suas dimensões, como referência, massa e peso grande, limite e extensão largo e espaçoso, medida e altura longo, estatura e idade grande, de número quantitativo numeroso, grande e abundante, usado para intensidade e seus graus, com grande esforço e afeições e emoções da mente, eventos naturais que afetam poderosamente os sentidos, violento, poderoso, atribuído ao grau que pertence, pessoas eminentes pela habilidade, virtude, autoridade e poder. Quando a Bíblia diz que Jesus é o mega sacerdote, o que é que a Bíblia está dizendo? Jesus é o mega. É o mais excelso, é o maior, é o que não tem. Quem se lembra de um ditado que dizia assim: fulano não tem parelha? Quem alcançou esse ditado há uns 30 anos? Quando você dizia fulano não tem parelha, o que é que você estava dizendo? Hein? Ele é o top. Jesus é o top, é o grande sacerdote, é o mega. Quem pode dar glória para esse Jesus? Ô irmão, e quem tem o mega precisa de mais alguma coisa? Jesus é o mega. Por que é que a gente não vai buscar salvação em nenhum outro? Por que que a gente não vai buscar salvação em Maria, não vai buscar em Pedro? Com todo respeito à bendita Virgem, a bendita Virgem foi uma mulher salva, foi uma mulher santa, foi uma mulher agraciada por Deus, uma mulher cheia da graça, abençoada por Deus. Mas por que é que nós não vamos buscá-la? Por que nós não vamos buscar Pedro? Por que nós não vamos buscar Paulo? Por que nós não vamos buscar Miguel? Por que nós não vamos buscar Gabriel? Sabe por quê? Porque o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é o mega. Se eu fosse você, mega quer dizer o máximo. Mega quer dizer que chegou no... não tem mais para onde ir. Se eu fosse você, eu colocava nessa Bíblia a palavra grande, eu sublinhava e colocava o nome ao lado, mega. Jesus é o mega. Só quem precisa do Wi-Fi do vizinho é quem tem uma internet fubuia. Quem tem uma internet mega tem para ele e tem para dar aos outros. Dá para dar glória para Jesus? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé dando glória para Ele, dando glória para Ele. É magno, é o magno, é o maior, é o sufi. Quando a Bíblia diz que Jesus é o mega sacerdote, está dizendo que Ele é suficiente. Quem aprendeu alguma coisa nesta noite? Quem aprendeu? Diz que na matemática, passou você agora, glória a Deus.
Dr. Musso passou. Dr. Musso fez uma pesquisa ali, diz que na matemática mega é elevado à potência de milhão. Jesus é o mega. É o grande. Na nossa Bíblia diz grande, mas na Bíblia grega diz o quê? Mega. Precisa mais de ninguém. Ele não precisa de ninguém, ele sozinho responde. Ele é o nosso mega sacerdote. Quem tem Jesus como seu mega? Quem tem Jesus? Dê um glória para Jesus. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus, tu és o meu mega sacerdote. É outro mega. É outro mega. Diga aí o que você ia dizer. Eu ia falar uma coisa da edição que a própria Maria, mãe de Jesus, disse no versículo 49 de Lucas 1. Porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Muito bem. Amém. Quem diz aleluia para Jesus?